Aqui está a questão sobre revoluções. Elas nem sempre têm sucesso. Neste momento, a nação do Irã está no meio de uma dessas revoluções, depois que protestos em todo o país parecem ter cruzado o limite e se tornado uma grande revolta nacional. Milhões de iranianos estão lutando por seu futuro, enquanto falamos, não apenas em Teherã, mas em todas as províncias e em todas as cidades do país. Segundo grupos de direitos humanos, centenas ou milhares já morreram enquanto soldados patrulham e o regime isola o país. Se antes havia dúvida, que hoje não haja mais. Desta vez, os protestos no Irã são diferentes, eles são maiores e estão queimando com mais intensidade do que os protestos por Mahsa Amini jamais queimaram. O mundo todo percebe que o regime iraniano está prestes a colapsar. Apesar da esperança crescente no Irã e no mundo pela queda dos ayatolás, há uma possibilidade sombria que o mundo deve considerar. Os protestos se transformaram em uma revolução, mas talvez essa revolução não seja possível de sustentar por muito tempo. E se ela desmoronar, então um longo pesadelo nacional logo se seguirá. A revolução do Irã pode ter sucesso, e para os milhões de pessoas comprometidas com essa causa, ela precisa ter sucesso. Mas, se isso for acontecer, então tem que acontecer agora. No início do episódio de hoje, precisamos ressaltar que as informações discutidas são precisas conforme nosso conhecimento. Até amanhã de terça-feira, 13 de janeiro, em Teherã. Literalmente uma história que está mudando o tempo todo. Então não, ainda é simplesmente revoltante. Como a data de publicação deste episódio sugere, nossa equipe preparou este episódio o mais rápido possível. Mas, mesmo assim, a situação no Irã está mudando constantemente. Sendo assim, se houve algum grande acontecimento entre o momento em que gravamos este episódio e o momento em que ele foi ao ar, obviamente esse acontecimento não será abordado neste episódio. Se você acompanhou os protestos no Irã na semana passada, fez uma pausa no fim de semana e ainda não viu as notícias do Irã desde então, pode surpreender ver um episódio chamando os protestos no Irã de tentativa de revolução. Como essa mudança indica, o Irã teve um fim de semana agitado e nesse período a oposição parece ter cruzado um limite. O episódio de hoje abordará como os apagões de internet e telecomunicações tornam as informações do Irã irregulares e escassas. Mas tudo o que o mundo aprendeu sobre a situação sugere que este é o momento mais perigoso para o regime do Irã em gerações. Pior que os protestos de Mahsa-Amini, os eleitorais de 2009 e a violência nacional de 2019, pelas informações disponíveis, os protestos parecem ter amplo apoio na maioria das áreas metropolitanas do Irã, com manifestantes indo às ruas noite após noite, no que se transformou em uma combinação de protestos, confrontos com a polícia e tomadas de centros populacionais onde o regime perdeu o controle. Mesmo após o envio de soldados às ruas, manifestantes destruíram ou danificaram vários prédios do governo, incendiaram locais, provocaram caos e pediram a morte do líder supremo Ayatollah Khomeini e do regime. Indústrias fizeram greves em massa no país. Manifestantes adaptam rápido suas estratégias de comunicação e táticas de rua contra o regime. E em uma tendência que lembra outros movimentos revolucionários recentes bem-sucedidos, a geração Z parece estar liderando a luta. Os líderes do Irã deixaram claro que não vão recuar. Enquanto isso, é difícil obter imagens devido ao apagão das telecomunicações no país. Relatórios apontam que as forças de segurança atiram livremente nos manifestantes quando estão em número suficiente para evitar retaliação. Já surgiram evidências em vídeo de vários massacres. O som de tiros é uma constante nos trechos de áudio que conseguem sair e nos relatos do local. Em cidades específicas, há indícios de que até algumas centenas de pessoas podem ter sido mortas a tiros nesses locais em determinado momento, embora o número exato de mortos ainda seja incerto. As contagens de mortes de manifestantes divulgadas por ativistas de direitos humanos e pela Iran Human Rights no Irã são consideradas gravemente subestimadas. Esses números variam de centenas a mais de 1000. Esse protesto existe há poucas semanas e só atingiu essa intensidade recentemente.
Autoridades iranianas parecem dispostas a usar violência extrema para reprimir distúrbios, segundo o relatório de segunda-feira. Há indícios de que o número real de mortos seja bem maior, começando por relatos de hospitais de Teherã. Acadêmicos e profissionais expatriados estimam até 6.000 manifestantes mortos até sábado. O cálculo exclui corpos levados pelas autoridades direto aos necrotérios, sem passar por hospitais, como os corpos espalhados pelo chão e estacionamento do Centro Forense de Karachak, perto da capital. Fim da citação. A televisão estatal passou a exibir assassinatos de manifestantes nas últimas 48 horas, ameaçando quem decidir participar. Líderes do regime passaram a chamar manifestantes de terroristas. O Ayatollah Khomeini elogiou as marchas pró-regime em Teherã na segunda-feira. Marchas ocorreram sob forte escolta antes do horário habitual dos manifestantes, segundo a Agência de Direitos Humanos dos Estados Unidos da América. Até segunda-feira, mais de 10.600 pessoas foram presas e 48 agentes das forças de segurança iranianas morreram, embora o número real provavelmente seja bem maior. Claro, é preciso mais do que apenas uma série de tumultos nas ruas para fazer uma revolução. Nos últimos dias, ficou claro que havia vários fatores de união, como apontavam analistas. No Irã, tornaram-se forças motrizes do movimento de protesto. Ao contrário dos protestos por Mahsa Amini em 2022, estes são motivados principalmente por questões econômicas, não ideológicas. Isso aumenta a unidade dos manifestantes e a hesitação das forças de segurança do regime. Os manifestantes mostraram ser muito experientes desta vez, usando lições aprendidas durante períodos anteriores de agitação, seguindo o exemplo dado por levantes globais recentes, mantendo uma conexão limitada com o exterior, principalmente pelo Starlink. Mesmo com restrições do regime, os protestos são locais, descentralizados e focam em proteger menores, mulheres e idosos. Jovens em idade de lutar lideram os protestos, concentram a maioria das mortes e enfrentam o regime, indicando fatores psicológicos mais profundos. Para começar, agora há muito poucas pessoas em todo o Irã, inclusive entre os linha dura, que ainda têm algum nível de confiança no regime para resolver os problemas econômicos que afligem o país. O relaxamento dos códigos de moralidade e da fiscalização religiosa pelo regime nos últimos anos mostrou sinais claros de que o próprio regime se considera fraco. E essa crença foi ainda mais confirmada, agora que as forças do regime estão recorrendo a uma violência tão extrema para tentar reprimir os protestos. Junto com essa violência, vem uma crescente consciência entre os manifestantes, segundo fontes externas, de que, para o bem ou para o mal, o movimento deles já cruzou um ponto sem volta. O regime já ultrapassou todas as suas antigas linhas vermelhas, e muitas vidas foram perdidas na revolução. E se esse esforço não tiver sucesso, as represálias do regime serão incrivelmente severas. Só saberemos se a queda do regime é possível quando ele colapsar ou o movimento de protesto for esmagado. Após hesitação inicial de especialistas e agências de inteligência, agora há consenso de que, em teoria, isso seria possível. Relatórios apontam que a inteligência dos Estados Unidos da América está reavaliando a situação após antes concluir que a mudança de regime não era provável. A inteligência israelense acredita que este é um momento único para derrubar o regime, enquanto países ocidentais apoiam a revolução. A diáspora iraniana global, incluindo Reza Pahlavi, filho do ex-Shah, vê o momento como chance crucial para derrubar a República Islâmica. Segundo Jack Goldstone, especialista em revoluções globais, na Atlantic, o Irã reúne quase todas as condições para uma revolução bem-sucedida. Crise fiscal, elite dividida, oposição diversa e motivada e narrativa de futuro melhor. O único elemento que falta, pelo menos por enquanto, é um ambiente internacional em que outros países estejam dispostos a ajudar a derrubar o regime. Aqui precisamos discutir a possível intervenção estrangeira. E antes de fazermos isso, precisamos tirar um momento para contar a vocês sobre algo muito empolgante em que toda a nossa equipe do Warfront vem trabalhando há meses. O nome dele é Franseco e é o nosso próprio serviço premium de assinaturas.
No Front Stock Hole, analisamos mais a fundo as histórias ocultas que moldam o mundo, especialmente em tempos caóticos. Nossa equipe se reúne no Francidoco para analisar as crises que você normalmente não perceberia. Recentemente, liberamos um episódio gratuito do Pergunte o que Quiser após um problema técnico que o deixou atrás do paywall. Desculpe por isso, agora está funcionando. Vá conferir se quiser, assim você pode ver do que se trata o France. Publicamos nosso briefing semanal para nos atualizarmos sobre histórias globais importantes que passaram despercebidas nas manchetes. Mudanças no Iêmen, apreensões de navios no Mar Báltico e possível criação de uma nova OTAN muçulmana. A assinatura da França Co custa só $5 por mês ou 50 por ano e nos ajuda a criar mais conteúdo gratuito. Confira, aproveite o Ask Me Anything e se você já é assinante, muito obrigado pelo apoio. Ao avaliar a força da nova revolução iraniana, não recomendamos confiar tanto nos números de participação noturnos como sugerem alguns analistas. A semana de trabalho no Irã é de domingo a quarta-feira. As pessoas cumprem suas obrigações e cuidam da família. Manifestantes de qualquer país gostariam de sair todas as noites, mas isso não é realista. O problema da força da revolução é mais abstrato. Quem opta por participar e aceitar grandes riscos deve justificar essa escolha. Ou seja, é preciso deixar claro que se perderem a vida, sofrerem tortura ou desaparecerem em detenção, isso não seria em vão. Neste momento, essa dinâmica parece que pode se tornar um grande problema semana após semana. Os protestos no Irã continuam crescendo, mas o conjunto abrangente de táticas repressivas do regime também está se expandindo, sem sinal de que qualquer um dos lados esteja disposto a recuar. É difícil saber se os manifestantes levarão o regime ao limite ou se ocorrerá o oposto. Com o regime massacrando pessoas, destruindo o país e resistindo mais do que os manifestantes esperavam nesta fase da revolução, quando as apostas são mais altas que em gerações passadas. E todos de todos os lados concordam que este é o momento decisivo, a moral é tudo. Se os manifestantes desanimarem, ficarem mais em casa e recuarem, o regime parece forte para se reerguer. Mas o que acontece quando um movimento revolucionário e o regime que o combate estão igualmente equilibrados? Isso significa que se um agente externo interferir, pode rapidamente se tornar decisivo para o resultado. O regime do Irã é fraco, o regime sabe que é fraco e certamente não está em posição de resistir a um grande golpe vindo de fora. A origem desse golpe é óbvia. Israel, os Estados Unidos ou ambos intervêm, mesmo que de forma limitada. Eles poderiam ver os ayatolás expulsos do Irã. Se escolherem não agir, podem condenar o Irã e milhões de manifestantes às possíveis represálias. Até o momento em que escrevo, são os Estados Unidos que parecem ter a iniciativa, com fontes israelenses dizendo a Reuters que eles observam os Estados Unidos da América e aguardam a decisão de Washington sobre intervir ou não. Em Washington, ficou claro que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está com postura intervencionista. Entre sua decisão de capturar Nicolás Maduro, as campanhas aéreas na Nigéria e Síria e ameaças de ação direta na Colômbia, México e Groenlândia. Semanas atrás, com os protestos crescendo no Irã, Trump ameaçou apoiar diretamente os manifestantes. Se o Irã atacasse manifestantes pacíficos, algo que, por qualquer métrica razoável, já fez até agora. No domingo, Trump disse a repórteres que os Estados Unidos da América estão, abre aspas, analisando algumas opções muito fortes, fecha aspas, e que, se o Irã retaliar contra os Estados Unidos da América e Israel em resposta, então os Estados Unidos da América iriam, abre aspas, atingi-los em níveis que eles nunca foram atingidos antes, fecha aspas. Na segunda-feira, Trump disse à imprensa que o Irã agora está tentando uma última tentativa de negociação, mas os Estados Unidos da América ainda podem optar por realizar uma ação militar direta. De qualquer forma, não use a Venezuela como referência para ataques americanos ou israelenses. Os Estados Unidos não parecem ter posicionado os recursos necessários para uma operação rápida para capturar o líder supremo. Mesmo que tivesse, é improvável que o regime do Irã
passe para um sucessor designado, flexível e pró-Estados Unidos da América como Delcy Rodrigues. Em vez disso, os Estados Unidos da América e Israel provavelmente vão utilizar recursos aéreos de longo alcance, desde bombardeiros estratégicos americanos até aeronaves furtivas, caminhões lançadores de mísseis e drones não tripulados de ambas as nações. As defesas aéreas iranianas seguem comprometidas após confrontos com Israel, apesar de Israel e Estados Unidos da América terem evitado alvos petrolíferos e econômicos em fases anteriores. Mesmo a alta liderança do regime, o Irã hoje teria pouca capacidade de impedir ataques a esses alvos. Fontes da Casa Branca informaram que Washington avalia todas as opções de ataques cibernéticos e tentativas de abrir a internet do Irã ao mundo, a ataques militares diretos contra vários alvos do regime. Na segunda-feira, fontes do governo em Washington disseram à imprensa que Donald Trump recebeu uma lista maior de opções militares, incluindo ataques a locais ligados a armas nucleares ou mísseis balísticos. Parecia apoiar autorizar um ataque. Vale lembrar que o Irã tenta impedir ações militares do Ocidente, ameaçando retaliação imediata ou ataque surpresa a Israel. Bases militares americanas ou ambos. Porém, Washington e Jerusalém já previram essas ameaças e instalaram sistemas de defesa aérea para proteger os interesses americanos. Relatos recentes apontam que Israel pode preparar defesa total de seu espaço aéreo. Autoridades iranianas parecem confirmar a ideia de que Teherã está aberto a negociações, segundo o ministro das Relações Exteriores do país. Disse durante uma coletiva na segunda-feira que o Irã estava, abre aspas, pronto para a guerra, mas também para o diálogo. Claro, ele não é exatamente a fonte mais confiável. Na mesma entrevista, ele disse que a situação do Irã estava totalmente sob controle, o que não é verdade. Até agora, o Irã tenta uma solução diplomática, mas também ameaça retaliação total. Apesar das ameaças, há poucas razões para crer que o Irã possa realmente dissuadir Israel ou os Estados Unidos. Se essas duas nações querem agir contra o Irã, o momento é agora, não daqui a uma semana ou um mês. Agora, nas ruas do Irã, as pessoas comuns que lutam para derrubar o regime estão fazendo absolutamente tudo o que podem. Eles aproximaram o regime do Irã do colapso como nunca antes. Os custos de uma revolução total crescem rapidamente, sem garantia de que o regime cairá antes que milhões de manifestantes sejam levados ao limite. Se agirmos agora, a República Islâmica do Irã pode não durar até o fim da semana. Senão, os sacrifícios dos manifestantes podem ser em vão. Obrigado por assistir.